Olá, amigos. Meu nome é Pedro Lacerda, sou trabalhador do Centro Espírita Irmã Sheila, localizado no bairro Mangueira, na cidade de Barra Mansa, e estamos aqui fazendo essa gravação para o canal Servir Ponto de Luz, conversando sobre. Hoje o nosso tema é Identificando o Verdadeiro Cristão. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, de maneira muito breve, muito sucinta, a gente começa dando uma repassada nessa visão que a doutrina espírita traz para nós acerca de Jesus. Então, Jesus é apresentado para nós pela doutrina espírita como sendo o governador planetário, o governador da Terra, espírito já purificado, espírito que já atingiu a perfeição relativa e que recebeu de Deus a incumbência de governar o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. A gente tem a informação também trazida pelo Livro dos Espíritos, na questão 625, que Jesus ele é o guia e modelo, o tipo mais perfeito, né, que Deus apresentou para o homem. Então, Jesus, nosso guia e modelo, Jesus, co-criador do planeta Terra, Jesus, governador do planeta Terra. Ao longo dessa história da humanidade aqui na Terra, Jesus ele foi enviando mensageiros, emissários, está lá no livro A Caminho da Luz, exatamente para falar do homem, da nossa origem, objetivo da nossa vida aqui no planeta Terra, objetivo do nosso futuro, ou seja, para onde estamos caminhando. E ele mandou muitos espíritos, enviou muitos emissários, espíritos mais elevados que vieram exatamente falar em seu nome dessas verdades celestiais. Então, Emmanuel traz para a gente no Caminho da Luz alguns nomes como Lao Tse, Forri, Confúcio, Sócrates, Moisés, até Maomé, né? Todos estes seriam nomes, entre outros, tá? Que são só alguns que a gente selecionou, de espíritos que vieram trazer essas verdades endereçadas a todo o planeta, a toda a humanidade. Só que Jesus, em dado ponto da nossa evolução, aproximadamente 2.000, pouco mais de 2.000 anos atrás, ele mesmo vem pessoalmente trazer esta mensagem de amor. Esta mensagem não foi compreendida na sua época. A humanidade não pôde compreender. E até hoje nós estamos ainda buscando compreender essa mensagem que Jesus nos trouxe. É interessante destacar que Jesus ele não criou uma religião. Ele não veio estabelecer uma nova religião. Ele veio, na verdade, dar continuidade a esse processo que é gradual e evolutivo da compreensão acerca de Deus, acerca da vida, acerca das verdades espirituais. Mas o seu evangelho, a gente vai pegar aqui também agora no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vem trazer para nós lá na introdução que ele é um verdadeiro roteiro para as nossas vidas. E que Jesus ele não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina, e que toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então a gente está acostumado nessa nossa relação com Deus, né, e na relação com Jesus, a entender, né, de maneira equivocada que Deus estaria dentro do templo, né, que Jesus estaria também dentro da casa espírito, na igreja. Então, Emmanuel vem dizer isso para a gente, né? Que toda a terra é altar de oração e também campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, a mensagem do Cristo, ele mesmo sintetizou como sendo o amor a Deus, né? O amor ao próximo como a si mesmo.
Isso já estava lá estabelecido, inclusive nas Escrituras, né, do povo judeu. Mas Jesus ele veio exemplificar esse amor, até mesmo estendendo esse amor ao inimigo. Então, o perdão, tudo isso veio fazer parte dessa revelação que Jesus nos trouxe, que é a revelação do amor. Bom, para falar dos cristãos, a gente não pode deixar de lembrar o seguinte, olha, que o termo cristão é um termo criado pelos homens, né? Olhando o dicionário, vai designar que é aquele que professa o cristianismo, né? Que é aquele indivíduo que professa a crença em Jesus. Então, a família cristã atualmente, ela está, em termos de quantidade, né, quantitativo, em torno de 30% da humanidade. A gente vai estabelecer, então, que os cristãos, para que esse nosso estudo aqui ele seja compreendido, os cristãos seriam seguidores de Jesus. Mas desde já a gente vai adiantando o seguinte, né? Partindo desse raciocínio que Jesus ele enviou ao longo da história da humanidade, os seus emissários, exatamente para falar em seu nome, nenhum de nós aqui na Terra ficou abandonado. Por isso que ele diz assim, olha, nenhuma das ovelhas se perderá, né? E ao mesmo tempo também Jesus falou para a gente, num outro momento, que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então essa família cristã que a gente está dizendo aqui, ele já deu uma dica aqui para a gente, né, de que são aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo o que a doutrina espírita também apresenta para nós, ela é exatamente a lei de Deus, né? A gente rapidamente lembra aqui também, de maneira sucinta, que a lei de Deus ela está estabelecida também nas leis físicas que regem a nossa vida no universo. Mas a gente, quando busca compreender a mensagem do Cristo, nós estamos mais especificamente falando das leis morais, né? Kardec vai fazer o estudo das leis morais e vai trazer a lei de justiça, de amor e caridade, que seria basicamente o resumo, né, dessas leis. E essa lei também, essa lei de Deus, ela estaria em nossa consciência, segundo também os Espíritos nos informam. Então nós temos dentro de nós essa lei estabelecida. Por isso é que quando a gente pratica algo correto, algo justo, a gente se sente em paz, né? Nosso coração fica em paz. Quando nós praticamos algo que é injusto para com o nosso irmão, a gente não se sente em paz. A nossa consciência, a gente diz que ela ficou pesada, né? E aí surge uma primeira pergunta, né? Se nós temos que cumprir a lei de Deus para fazermos parte da família do Cristo, já que Jesus falou que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então, para fazer parte da família do Cristo, temos que cumprir essa lei de Deus. Podemos nos autoproclamar cristãos se, mesmo professando uma religião cristã, não fazemos a vontade de Deus? Não sei se vocês conseguiram entender a minha pergunta. Ou seja, se a gente está aqui trazendo esse entendimento, né, de que fazer parte dessa família do Cristo, essa família cristã, é cumprir a lei de Deus ou fazer a vontade de Deus, mesmo que eu professe uma religião cristã, eu posso me dizer cristão se eu não faço a vontade de Deus, se eu não cumpro as leis de Deus? Essa é uma primeira pergunta. A outra pergunta, para as nossas reflexões, né? Pessoas que não professam religiões cristãs podem ser consideradas seguidoras de Jesus ou parte da família cristã, cristão como sendo esses que seguem Jesus, né? No caso de cumprirem as leis de Deus, ou seja, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor até o inimigo, os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente.
Então, pessoas que não professam religiões cristãs, pessoas que nem têm religião, elas poderiam ser consideradas seguidoras de Jesus, no caso de cumprirem a lei de Deus? Lembrando que Jesus não deixou nenhum de nós aqui na Terra órfãos das informações celestes. Então, todos nós ao longo da história recebemos orientações vindas do Cristo através dos seus mensageiros. E há 2000 anos atrás, ele vem pessoalmente trazer a sua mensagem de amor. Um outro ponto a ser entendido é que algumas religiões pregam que é necessário aceitar Jesus, vinculando-se àquela denominação religiosa, e a partir daí, então, nos tornamos cristãos. Né? E tem uma passagem interessante na crucificação de Jesus, quando Jesus ele está dialogando com Dimas, né, o bom ladrão, e Dimas, ele, nesse diálogo com Jesus, pede para que Jesus lembre-se dele, né, quando ele estivesse tomando posse lá do seu reino. E Jesus então teria dito para ele que em verdade estaria com ele no paraíso, né? Hoje estarás comigo no paraíso. E aí Emmanuel pega essa passagem e ele vai trabalhar isso numa página no livro Pão Nosso chamada No Paraíso. E vai estabelecer o entendimento para nós de que a partir daquele momento ali para o Dimas é que o trabalho verdadeiramente começou. A partir desse momento é que ele começa a trabalhar para que ele possa se alinhar com os ensinamentos do Cristo. Então não é essa coisa tão simples, né? Aceitei Jesus, tornei-me cristão. Mas a partir de agora eu começo a trabalhar para que eu possa cada vez mais estar alinhado com os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer no seu capítulo 17 um item chamado Homem de Bem. E ali ele vai mostrar para a gente que o homem de bem ele cumpre exatamente a lei de justiça, amor e caridade. Então, esse homem de bem, ele vai praticar o bem de todas as formas, né? Ele vai perdoar, ele vai ser indulgente, ele vai auxiliar o próximo. Então, quando a gente estuda essa passagem do Evangelho, a gente chega a ficar até assim, um pouco impressionado, né? Poxa, como é que eu vou ser um homem de bem? Tanta coisa para a gente fazer, a gente olha para a nossa pequenez, para as nossas dificuldades ainda, né? Imagina como é que a gente vai fazer. Mas nesse mesmo capítulo vai ser tratado, num outro item, dos bons espíritas, né? Que são aqueles que cumprem a lei de Deus. E aí a gente tem a informação ali de que o verdadeiro espírita, ele é um cristão verdadeiro. Então, o cristão verdadeiro, ele é aquele que cumpre a lei de Deus, e o espírita, cumpridor da lei de Deus, ele é também um cristão verdadeiro. E tem uma informação ali que nos tranquiliza o coração, né? Que é exatamente que o verdadeiro espírita ele é reconhecido pelos esforços que ele emprega para vencer ou domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, ele não é aquele indivíduo que já atingiu a santidade, mas é aquele indivíduo que está trabalhando para se aprimorar. É aquele que, mesmo cometendo ainda equívocos, mesmo cometendo ainda enganos, né, ele vai trabalhando no sentido de se aprimorar constantemente. Então, meus irmãos, a gente já partindo aqui para a nossa conclusão nesse nosso pequeno vídeo, a gente conclui o seguinte, olha, que o verdadeiro cristão é aquele que está trilhando o caminho ensinado por Jesus. Não significa dizer que ele já está cumprindo na plenitude, né? Porque a gente observa na vida dos apóstolos, né? Pedro, por exemplo, quantos equívocos ele cometeu, né? Quantas dificuldades ele teve ao acessar a obra. Paulo e Estevão, a gente vê também lá a vida do Paulo, né? Todo o aprendizado que foi estabelecido ao longo da sua vida. Então, a jornada na Terra é uma caminhada de aprendizado e de aprimoramento. Então, o verdadeiro cristão
é aquele que está trilhando esse caminho ensinado por Jesus, aprendendo, tendo como Jesus o guia, o modelo, né? A meta a ser seguida é o cumprimento das leis de Deus, é seguir o Evangelho. É aquele que busca o amor a Deus. O verdadeiro cristão é aquele que busca o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, como tríade fundamental para a sua felicidade e o cumprimento dos desígnios de Deus em relação à sua própria vida. Nesse entendimento, mesmo aquele indivíduo que não segue ou que não professa uma religião cristã, mas que segue esses ensinamentos morais alinhados com os ensinamentos de Jesus, seria um cristão verdadeiro. A gente tem uma regra que é chamada regra de ouro, né, que é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Isso é pregado há muitos e muitos anos em todas as partes do mundo, né? Então, o indivíduo ele pode, mesmo não tendo uma religião, mas se ele for um seguidor desses ensinamentos, ele pode ser considerado um cristão verdadeiro, já que Jesus é o governador do planeta, já que Jesus é o representante de Deus em nossas vidas, já que os ensinamentos que vêm do Cristo e que nos aproximam verdadeiramente do Pai e dos objetivos da nossa própria existência, né? Jesus, ele também, lá no livro A Caminho da Luz, a gente vai ter a informação que as religiões da humanidade, elas tiveram origem em seu coração. Então, essa proximidade do homem com Deus em todos os tempos, através dos emissários do Cristo, que foram despertando nas pessoas, né, esse interesse, essa consolação, essa busca pela verdade. Isso foi em todos os tempos e em todas as partes do globo terrestre disseminado. Então, mesmo aqueles indivíduos que não têm uma ligação com uma religião cristã ou que não professam uma religião, eles podem ser considerados cristãos verdadeiros se são cumpridores, se são pessoas que amam ao próximo, que amam a Deus, que procuram amar ao próximo como a si mesmos, que procuram perdoar, que procuram ser indulgentes, que procuram fazer o bem, ser bondosos, indulgentes. Então, meus irmãos, nessa breve reflexão que nós fizemos, né, na busca de identificar esse verdadeiro cristão, a gente entende que esse é o nosso objetivo, né? É o objetivo do espírita, buscar a melhoria constante, o seu aprimoramento, buscar vencer, domar as suas más tendências, transformar-se moralmente para poder encontrar esse caminho que nos conduz a Deus, que foi apresentado por Jesus, o governador planetário, esse amigo incondicional. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e até a próxima.